acho que falar sobre a morte, né, de uma maneira geral, é um assunto que a gente evita. Então, para mim é muito importante estar aqui nesse lugar receber esse convite para falar sobre esse assunto, né? Acho que desde o início da graduação eu fui me aproximando dessa discussão. Tudo começou quando eu li esse querido, esse livro aqui que se chama Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. Durante toda a graduação, eu acabei me envolvendo, né, desde a monitoria em psicologia hospitalar até o término que eu fiz o TCC recentemente sobre luto e gestalterapia. Eu sou o Richard, né? Sou o Richard Alexandre. Aqui está meu e-mail. E antes de começar a apresentação em si, eu vou pedir para vocês que estão assistindo, né? Eu vou fazer uma pergunta e vocês não precisam responder, mas vocês podem refletir sobre essa pergunta até o final da nossa fala, depois, e no final eu vou fazer outra pergunta, fazer link com essa de agora, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês é: se vocês tivessem apenas 24 horas de vida, o que vocês fariam, né? O que vocês gostariam de fazer nessas últimas 24 horas de vida? E aí, a partir daí, comecem a pensar para vocês o que realmente importa, né, na vida de vocês, o que é prioridade, o que é preferência, e o que tem guardado aí que você pode abandonar, coisas que estão remoendo aí, que não fazem muito sentido, né, se vocês tivessem um dia de vida. Pensem um pouco nisso, assim, como seria a vida de vocês, o que é que vocês gostariam de fazer nesse último dia, né? E se algumas coisas que vocês mantêm aí guardadas com vocês valem a pena realmente estar aí, ou o que realmente importa para vocês? Essa é a minha primeira pergunta, vocês fiquem refletindo aí durante a apresentação. E aí eu começo a apresentação, né, falando de morte, né, porque falar sobre luta é falar sobre morte. E aí não só a morte, né, de uma pessoa, né, a morte de um ente querido, a morte de alguém que a gente conhece, a morte física, mas também as mortes simbólicas, né, e que eu gosto de chamar de pequenas mortes, que são todas essas mortes que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, né, desde da infância, né, como eu vou falar logo adiante, a gente vai tendo pequenas mortes, né? Muitos autores da psicologia que estudam a morte falam que a primeira morte da gente acontece no momento que a gente nasce, né? A gente sai do útero da nossa mãe, um lugar que é totalmente confortável para a gente, e aí a gente nasce, e esse seria a primeira grande morte simbólica da gente. E aí, o que seriam essas mortes simbólicas? Aqui no slide eu botei alguns exemplos, né? Que separações, términos, mudanças de vida, fases do desenvolvimento, adoecimento, etc. E aí, o que seria o luto? O luto seria o processo de elaboração dessas perdas, né? Essas perdas que, como eu disse, acontecem desde a da nossa infância, e a gente vai elaborando essas perdas, né, com o passar do tempo. E o luto seria esse processo de elaboração, né? É uma reação esperada e presente desde a infância, como eu já coloquei. Todos nós passamos pelo luto, né? Ou já passamos ou vamos passar em algum momento da nossa vida, por isso o luto é universal, né? Tenho certeza que todos vocês já perderam alguma coisa e lidaram com o sentimento do luto por essa perca. E ao mesmo tempo que o luto é um processo universal, o luto também é algo singular, né? Porque cada um vai vivenciar esse processo da sua forma e vai significar a perda de algo, de alguém, da sua própria maneira, né? Cada um vai atribuir seus próprios significados para essa situação. E aí, como o Parks, que é um especialista nesse tema, fala, o luto é a resposta à ruptura de um vínculo significativo no qual havia um investimento afetivo entre o enlutado e o que se foi, né? E o ente que se foi, elucidando que a dimensão do luto seja proporcional ao grau de apego, considerando fatores relacionados a perdas e seus significados.
diante desse cenário, o enlutado vivencia uma série de mudanças, né, relacionadas ao meio social, familiar, econômico, entre outros. Então, como fica claro aqui, esse sentimento pode variar, né, de acordo, né, como foi a morte, como aconteceu, né, se foi uma morte abrupta, e essa situação, a situação da morte, vai afetar todo o seio, né, o meio social, familiar, econômico de uma pessoa. Então, por isso que é um sentimento tão marcante, né? E aí, qual seria a função do luto, né? Qual o objetivo? Primeiro, eu coloquei aqui aceitar a realidade da perda, né? Elaborar a dor que é causada também por essa perda, né? Aceitar e elaborar a dor causada desse processo e ajustar-se ao ambiente sem a pessoa ou objeto e situação, né, que foi perdida, reposicionar o lugar daquilo que se perdeu na vida do enlutado. Quando eu falo isso, é porque a pessoa vai continuar presente. Assim, a gente fala que o luto é um processo, mas quando eu trago isso, eu trago pensando que por mais que a gente perca alguma pessoa, ou alguém, ou algum objeto, alguma coisa que é muito importante para a gente, essa coisa não vai sumir, literalmente, não vai desaparecer. Né? Essa coisa vai ficar dentro da gente, vai ficar na nossa lembrança, vai ficar na nossa a memória, vai ficar nos aprendizados que essa pessoa passou para a gente, né? Em tudo que a gente viveu com essa pessoa, com esse objeto, né? E aí eu trago essa dúvida, né? E só acontece quando alguém morre? O luto só acontece quando alguém morre? Eu já respondi isso, né? Não, o luto é um processo de readaptação a uma nova realidade, né? Uma realidade que não vai ter aquilo que se perdeu. Então a gente vai se readaptar a nossa vida sem aquilo que a gente tinha antes. E acontecerá sempre que houver um rompimento com algo ou com alguém. E aí eu trago aqui e enfatizo que o luto não é uma doença, o luto é uma situação de crise, né, um processo de crise. E quando esse processo não é vivido, ou quando há muitos dificultores, é possível que se tenha um luto complicado, que pode demandar um cuidado profissional, né, da psicologia, da psiquiatria, enfim. Eu trouxe aqui essa afirmação, né, que a gente não fala mais no termo luto patológico, justamente por não entender como um processo de adoecimento, mas sim um processo que faz parte da nossa existência. E aí o que seria o luto normal, né? O luto normal acontece quando ele enlutado compreende e aceita o que foi perdido. E isso não quer dizer que a pessoa que perdeu não vai sofrer, não vai se entristecer, não vai chorar, não vai sentir saudades, mas isso diz respeito a como essa perda vai ser sentida e administrada, né? Como a gente vai lidar com esse processo. Por isso a importância até da gente refletir e falar sobre ele, né? E aí o luto complicado caracteriza-se quando a pessoa experimenta a desorganização, né, causada, prolongada, essa desorganização se prolonga e impede que a pessoa retome a atividade, ao cotidiano que ela tinha antes da perda, né, antes daquilo que se perdeu. Isso quem fala é Franco, né, que eu trouxe um artigo dela aqui, esse artigo aqui da Maria Helena Pereira Franco, ela é uma referência nesse assunto, inclusive ela vai ser minha professora na formação, e esse artigo aqui, ela fala do luto complicado para os profissionais lidando com os cuidados paliativos, que os cuidados paliativos é uma área, né, multidisciplinar que vai lidar com pessoas que não têm, estão adoeceram, né, estão com algum diagnóstico de doença, mas não tem uma previsão de cura, né? Não seria um tratamento curativo, mas um tratamento para lidar com esse processo, né? Para viver enquanto há vida, até o dia de se morrer. E aí, eu trouxe esse artigo, porque como eu falei do luto complicado, nesse artigo, as autoras, né, vão trazer alguns fatores de proteção, né, que podem auxiliar na prevenção do luto complicado, e elas vão discorrer aqui, ó, apego seguro, qualidade do vínculo, luto antecipatório, como também elas vão trazer os fatores de risco, que podem contribuir, né, e podem ser complicadores
no desenvolvimento do luto complicado. E aí eu não vou me apegar a cada item desse, porque é muita coisa. O artigo está disponível na internet, a gente pode conversar sobre ele depois, em algum outro momento, mas vocês podem pesquisar esse artigo e e o engraçado assim, uma coisa que a gente percebe que ela mesma fala no artigo é que alguns fatores que são fatores de proteção também são fatores de risco, né? E o porquê disso, né? Porque esses fatores vão depender de cada pessoa. A gente não tem como olhar isso de maneira descontextualizada, né? Sem pensar quem é aquele sujeito, como aquele sujeito reage às situações, qual a rede de apoio desse sujeito, enfim, diversos são os fatores que estão envolvendo aqui. Então, é um fator que a gente tem que olhar de forma crítica, né? Pensando na pessoa enquanto ser singular. Né? Até porque, quando eu falei, o processo, como eu falei, né, anteriormente, o processo de enlutamento também é singular. Né? E aí, tem alguns fatores aqui também. E aí eu trago esse lembrete, né? O luto é um processo natural que precisa ser vivido. Já fiz até uma postagem no meu Instagram que diz, né? O luto é um processo natural, saudável e necessário, né? A gente precisa dele. Quando a gente não passa por ele, né, a gente acaba caindo naquele processo. Quando a gente evita, quando a gente nega essa situação de perda, a gente acaba, né, caindo nesse processo do luto complicado, né? Acaba e aí, dando continuidade, né? Outra pergunta aqui o luto termina, né? E a gente hoje não fala mais de fim de luto, porque esse é um processo de constante elaboração, transformação e adaptação à perda. E o que isso significa, né? Como eu estava falando, que por mais que a gente consiga elaborar esse sentimento, pode ser que em algum momento ele volte, né? Pode ser que tem um termozinho que a gente costuma usar, que é picos de saudade, né? A gente pode passar em algum momento da nossa vida, passar por uma situação de enlutamento, e aí a gente viu uma pessoa que lembra aquela pessoa que a gente perdeu. A gente sentia um cheiro que aquela pessoa tinha. É uma data especial, é uma data comemorativa, Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, apareça alguma coisa que remete à memória daquela pessoa, daquela situação, e aí a gente vai sentir, né? A gente vai lembrar, a gente vai rememorar essa pessoa e pode ser que doa, né? E tudo bem doer, faz parte do processo, né? E aí eu trago também aqui que não tem tempo para resolução, né? Não tem tempo para acabar, como eu disse, não tem um tempo X, né? E não tem também uma reação esperada, não tem forma certa de vivenciar esse processo, né? Eu penso muito quando eu falo isso nos funerais, né? Que a gente espera determinado comportamento X ou Y, né? Que a pessoa sofra, que a pessoa chore, que a pessoa lamente, e não necessariamente ela vai passar por isso ou vai se expressar dessa forma, e isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo, quer dizer que ela tem a forma dela de lidar com esse processo, né? E aí, o luto tem fases? Essa é uma pergunta, isso é bastante comum, principalmente quando a gente vai nos Instagrams, né? A gente vê muito esse processo, né? 5 fases do luto. A Elizabeth Kubler-Ross, escritora desse livro e uma das principais, né, prepulsoras dessas discussões, ela traz nesse livro 5 fases, né? A fase da negação, da depressão, da raiva, da barganha e da aceitação. E aí muita gente usa essas 5 fases como se fossem as fases do luto. E isso não necessariamente é verdade. Eu participei de um curso recentemente com a doutora Sara Carneiro e ela faz até uma crítica sobre isso, assim, porque quando a Elizabeth escreveu o livro, né, e quando ela fez esse, esse projeto, ela não disse que essas fases estavam ligadas ao processo de luto, e sim ao processo de morte. Pessoas moribundas, que tinham alguma doença, né, que colocava em risco a vida, elas passavam por essas fases, né? O estudo dela foi com pessoas que estavam morrendo, e essas pessoas passavam por essas 5 fases. Mas ela mesmo diz, né, que essas pessoas não passavam de forma linear, não tinham caminho, né? Agora eu estou na negação, agora eu estou na tristeza, agora eu estou na barganha. Não é assim que funciona, né?
Então, mesmo que a gente utilize pensando no luto, essas fases, não seria uma forma linear, né? Não tem uma sequência, por mais que a tristeza possa aparecer em outro momento, a raiva em outro, isso não quer dizer que todas as fases vão acontecer ou que vão acontecer, né, uma atrás da outra, porque dá essa ideia de sequência. E aí, o que vem agora? E aí, o luto não é um processo linear, como eu coloquei aqui, e terá seus altos e baixos, né? Como eu falei, né, oscilar o sentimento é normal, vai depender muito do contexto que a gente vai inserir. E aí, já chegando no fim, essa fala final, eu vou fazer um pouco do cuidado. Aqui eu trago alguns fatores, né, para a gente pensar no cuidado do enlutado, né, que seria facilitar que a percepção de que ocorreu a perda, né, de que ocorreu uma perda, ou a pessoa passou por esse processo, e por mais que às vezes a gente seja difícil aceitar, mas a gente tem que trazer essa percepção, né, da ocorrência, ajudar a identificar e expressar os sentimentos, isso é muito importante, a gente precisa deixar as pessoas falarem, precisa deixar as pessoas se expressarem, e precisa validar esses sentimentos. A gente não precisa silenciar, não precisa dizer que tem uma maneira certa de sentir isso, mas cada um vai vivenciar da sua maneira. E a gente tem que acolher e permitir essa expressão. E aí, refletir sobre como é viver sem o que se perdeu, né? Como é que a gente fica sem aquilo que se perdeu, e incentivar a retomada do cotidiano, né? Como era a vida, o que a gente pode recuperar também no tempo de cada um, né? E aí, no final, coloquei identificar processos complicados, né, como eu já falei o que era, legitimizar a singularidade desse processo, como eu já acabei falando também, que cada um vai ter um processo único, compartilhar a experiência e a escuta, né? A gente precisa ouvir esses sentimentos, né? Na terapia a gente trabalha, né, com como você se sente, como é isso para você, como você lida com essa situação, né? E deixar a pessoa falar. Garantir a continuidade do vínculo, eu coloquei essa presença viva, que seria realmente levar em consideração, né? Que essa pessoa vai permanecer na gente, nas nossas memórias, no que a gente aprendeu, compartilhou, e aqui algumas recomendações terapêuticas da Maria Júlia Cobra, que você participou de um curso dela, de alguns já, bastante. Ela é psicóloga e é referência no assunto, e ela traz aqui algumas recomendações terapêuticas, né? Valorizar a narrativa como método terapêutico, né? Como eu falei, a fala é muito importante, dar vazão a isso que se sente, né? A gente precisa dar vazão a esse sentimento, seja através dos rituais, de cartas da fala, de atividades lúdicas, contar história, né, buscar novos significados, não lembrar das pessoas ou daquilo que se perdeu com pesar, né, tentar ressignificar a história que se tinha com essa pessoa e tentar ver aquilo como uma lembrança, como algo bom que foi vivido, né, que a gente aprendeu, que a gente compartilhou, que a gente amou, que a gente, enfim, compartilhou essa existência. A orientação para a reintegração nas atividades, que eu já acabei falando, e trabalho de grupo, né? A gente sabe que compartilhar nossa dor com pessoas que têm dores parecidas, porque nunca vão ser iguais, né? Então, isso também é um processo importante. E aqui, já para finalizar, né, por fim, eu indico dois livros. Como eu falei, a Maria Júlia Kovacs é psicóloga e referência nesse assunto. Esse livro, Morte e Desenvolvimento Humano, tem tudo a ver com a temática, né, do CA, com esse evento em si, porque ela vai trazer como a morte chega, né, em cada fase do desenvolvimento, a infância, fase adulta, velhice. É um livro muito bom, tem na biblioteca da UFAL. E esse aqui, Vida, Morte e Luto, que é esse livro aqui, que vai falar desses processos na atualidade, né? Falar sobre morte com dignidade, sobre luto por suicídio, sobre luto não autorizado, sobre morte por AIDS, enfim, diversos cuidados paliativos, diversas são as temáticas. Depois eu posso mostrar o sumário para vocês lá no Instagram, enfim. E esse aqui é meu podcast. Eu não só tenho a rede social, mas também tenho um podcast que fala sobre fins, sobre términos, sobre recomeços. Eu trago essa discussão para a minha vida, porque falar dessa discussão é pensar no que eu estou fazendo com a minha vida no momento presente, né?
O que eu estou fazendo com a minha vida no aqui e agora? E se eu tiver apenas 24 horas de vida? E aí, para finalizar, eu disse que teria outra pergunta para vocês. E aí eu falo para vocês, a outra pergunta seria, né? Pense em um momento, em uma pessoa que você ama muito, muito, uma pessoa que você não pense em viver sem na sua vida, né? E aí, quando você pensar nessa pessoa, pense também que você teria apenas um dia de vida com essa pessoa, que essa pessoa iria partir, né? E aí, pensando nisso, o que é que vocês queriam dizer para essa pessoa? O que tem guardado que você nunca compartilhou? O que você está deixando para dizer amanhã? Né? Faz sentido você guardar isso aí? Faz sentido, às vezes, a gente briga com uma pessoa super importante? Faz sentido a gente manter rancor, raiva, enfim, inimizade nesse processo? São perguntas para vocês refletirem, né? E muito obrigado. Muito obrigado. É com muita satisfação que eu agradeço o convite que a mim foi feito para falar de um tema que é maravilhoso de se falar. Interessante que estamos em locais diferentes. Vocês nas suas casas, eu na minha, cada um na sua cidade. Mas aí é que tá. O que nos unifica nesse exato momento não é o fato da gente estar apenas reunido numa live, mas sim o interesse muito próprio de um assunto que irá nos determinar, que é a morte. A morte nos determina. A morte, ela nos espera, apesar da gente não esperar por ela. A morte é aquilo que, independente da nossa vontade, vai acontecer. Assim como eu não posso dizer que eu não quero que o amanhã aconteça, e ele vai acontecer independente da minha vontade, também será a morte. Não adianta correr daquilo que é inevitável, porque, apesar de tudo, não falar da morte não a retarda nem a evita. Pelo contrário, tudo nos levará à morte. Desde o nosso nascimento, a morte ela já nos acompanha. Nascemos para morrer? Essa é uma dúvida que a gente precisa, aos poucos, ir amadurecendo. Será que nós somos, de fato, apenas ser para a morte? Ou somos mais do que isso? Claro que tudo vai cair no colo da morte. Porém, antes disso acontecer, o que é que eu posso fazer na minha vida para que ela tenha um sentido, um significado, uma prosperidade? Então, tudo que a gente faz nessa vida é uma forma para que a gente possa enganar a nós mesmos de que a nossa morte existe. Então, o homem criou atividades, o homem criou aspectos, o homem criou histórias, mitos e tantas outras coisas para lembrar a ele de que aquilo que é inevitável precisa ser um pouco esquecido, porque se a gente pensa na morte 24 horas, a gente também não consegue ter uma vida de uma forma mais branda, sem tanta angústia. A morte por si só nos angustia. A questão é, de onde parte essa angústia? É da questão de ser inexistente? É o fato de que eu deixarei pessoas que me amam? É o fato de que a minha história não é muito boa para ser lembrada? São várias interrogações e elas não partem da vida para a vida, mas a morte nos pergunta: como você gostaria de morrer? Todo dia estamos morrendo e a morte nos dá uma oportunidade de refletirmos sobre essa pergunta: como eu gostaria de morrer? O meu agora determinará também a minha possibilidade de morte. Eu digo possibilidade porque, apesar dela ser uma certeza, ela não é agendada. Hoje estou aqui falando com vocês neste momento. Pode ser que daqui a pouco eu infarte e morra. E o mais inusitado acontece, que se aqui eu falei isso nesse exato momento, pode chegar alguém da minha família, me balançar e dizer, volte. Voltar de onde se eu não sair? De lugar algum. O meu corpo permanece. E aí a gente entra na questão mística da religiosidade, das crenças, porque a morte ela não é apenas um fator biológico, ela também é um fator histórico, cultural. A morte é bela, a morte é poética, inspirou vários poetas, inspirou vários músicos, inspirou vários escritores, filósofos. É bela, é belíssimo falar da morte, é encantador falar da morte.
A vida sem a morte seria uma desgraça. A vida sem a morte seria de uma tristeza medonha, porque a eternidade, ela nos dá, eu acredito, uma grande melancolia. E é exatamente o fim que dá significado à minha existência. Se hoje for o meu último momento aqui com vocês, devo dar o melhor de mim para que ele tenha grande significado, para que ele tenha uma grande oportunidade de tocar vocês, fazê-los refletir, e também a mim, porque todos os dias reflito sobre a minha morte para melhor viver cada instante. É exatamente o fim que me dá um recomeço, que me dá uma oportunidade de ser uma pessoa menos pior do que eu fui ontem. Então, buscar sempre uma melhoria. O título do slide que eu escolhi foi a segunda frase do meu TCC. Foi uma senhora de quase 100 anos que uma vez me falou: quem de novo não morre, de velho não escapa. Isso é uma realidade. Se a gente não morre enquanto criança, da velhice a gente não vai escapar nunca. Eu costumo dizer para alguns colegas meus que têm sérios problemas em envelhecer, eles me questionam: Clemerson, como é que faz para não envelhecer? Só existe uma maneira: morrendo antes. Antes de envelhecer, morrendo. A velhice, ela é inevitável, mas nem todos alcançarão a velhice. Pode ser que morra antes que ela aconteça. Então, a partir do momento em que a gente nasce, já estamos prontos para morrer. Porque para a morte só precisa vida. E para haver vida, é necessário que a morte também esteja junta. Eu aqui desmistifico uma coisa. Algumas pessoas acham que a morte é o contrário da vida. Não necessariamente. A morte, a meu ponto de vista, é a continuidade dessa vida. Não no sentido religioso, mas no sentido existencial. Vejamos, Platão não vive, mas existe. Não está no nosso meio, mas a sua existência continuou nesse longo tempo e continuará por muito mais tempo. Então, por que colocar a morte como o contrário da vida, se ela dá uma continuidade, se ela dá um eco à existência, que pode ter sido positiva ou negativa? Vai partir do ponto de vista de quem a observa. Então, sou Clemerson, sou psicólogo, trabalho no CRAS da minha cidade, em Porto de Pedras, e sou coordenador do grupo de idosos. Inicio com uma frase da Elizabeth. Eu vou ficar olhando um pouco de lado porque o meu computador está aqui e eu vou fazendo a leitura. A chave para a questão da morte abre as portas da vida. Falar de morte gera vida. Quando a gente sabe que o fim nos acompanha, a gente começa a refletir como é que o agora está sendo evidenciado, como é que o nosso presente está sendo levado a sério para que o futuro seja bem cuidado. É morrendo que se vive. É uma frase atribuída a Francisco de Assis. E aí, ousadamente, eu quis complementar. É vivendo que se morre. Então, a gente precisa, de fato, morrer para viver. A partir do momento em que a gente vai vivendo gradativamente, porque a gente sabe que na colocação de um tempo, de um calendário, a vida apenas segue para frente e o nosso aniversário nos faz pensar dessa maneira, que a gente só vai crescendo gradativamente, é necessário pensar que também nós estamos morrendo. Vocês já pararam para pensar que o aniversário nada mais é do que um ano a menos? Eu nunca desejei muitos anos de vida para as pessoas. Ou melhor, nunca não. Antes de tomar um conceito mais propício. Depois que eu comecei a pensar sobre o aniversário, eu pude perceber que é melhor desejar viva bem enquanto pode. Aproveite o tempo que lhe resta. Porque a gente não sabe quanto tempo nos resta. Não sei se desejar muitos anos de vida vai acontecer alguma coisa. O aniversário não tem sentido quando a gente completa, pelo menos no meu entender, quando a gente faz ele no dia em que a gente completa a novidade. Eu acredito que o aniversário deveria ser comemorado um dia antes, porque estamos a comemorar um ciclo que foi fechado. O novo ciclo que está para abrir, a gente não sabe se ele será fechado de uma forma garantida dos 365 dias. O do aniversário anterior, sim, fechamos, mas o do próximo pertence ao tempo. Então, na minha experiência particular, eu faço duas comemorações. No último dia do meu último ano, né, por exemplo, eu fiz semana passada 27. Então, no dia 26, no último dia do dia 26, eu comemorei.
do dia 27 também. Então, é sempre uma forma da gente reinventar e pensar a vida. E aí eu trago aqui uma reflexão com relação a essas duas palavras, né? Carpe diem. A gente costuma ouvir muito. As pessoas gostam dessa palavra, né? Carpe diem. Só que a gente, quando vai buscar a origem no latim, que o latim é belíssimo quando traz essas duas frases, a gente precisa lembrar que, ou melhor, saber que antes do carpe diem existe uma provocação. O carpe diem é uma saudação feita por monges, monges paulistas, eremitas, do século XVII. Eles, eremitas, são aqueles monges que viviam largados no deserto. E quando eles se encontravam, nas oportunidades que tinham, eles se saudavam uns aos outros. Primeiro falava-se memento mori, que quer dizer, tu vais morrer. Lembra-se de que tu vais morrer. E a resposta que era carpe diem. Então, hoje em dia a gente só fala do viva bem, né? Mas a gente esquece da alfinetada anterior. Tu vais morrer. Então, vive bem o agora. Né? Então, é fazer com que a morte nos traga uma reflexão sobre a vida. É fazer com que a morte nos trate da melhor forma. A morte é belíssima. Eu sou muito feliz por saber que vou morrer. Confesso com toda a sinceridade. Se eu tenho medo, com certeza tenho as minhas angústias. Seria hipócrita dizer que não, até porque eu não sei para onde vou e quem está lá nunca veio dizer como é. Né? Então, existe aí essa situação em que a gente precisa refletir. O velho, ser biológico e ser biográfico. O envelhecimento traz consigo a perspectiva da morte. Mesmo com o aumento da sobrevivência da população humana, a vida é sempre um período finito. Aqui houve um erro. Porque, de fato, a gente vai evoluindo e tudo vai se desfazendo. A gente cresce e tudo vai se desapegando. É morte quando a gente chora, é morte quando a gente perde um amigo, é morte quando a gente muda de escola, é morte tanta coisa. Tudo nos leva a pensar da morte, só que a gente evita, porque a morte nos machuca e nos coloca na realidade. Quantas vezes a gente evitou o velório? Será que a gente está evitando só o sofrimento da perda daquele outro? Ou a gente está evitando estar em contato com a nossa própria morte? Porque estar diante de um cadáver é colocar na situação de um futuro próximo nosso. Hoje é aquela pessoa que a gente vela, amanhã poderá ser a gente. Então, a gente precisa também articular essas formas de pensar. A perda de amigos, de familiares e de pessoas de referência social reforça esta característica. Dilema básico: o ser humano é proprietário ou guardião da vida. Caso seja considerado proprietário, pode dispor da sua própria vida. Caso seja guardião, deve zelar pela mesma. Estatisticamente falando, a perspectiva do idoso aumentou muito no Brasil. Então, eu vou fazer a leitura apenas da parte azul. No Brasil, estima-se que, em 2020, nos aproximaremos de 13 milhões de idosos. E se passarmos, em longo prazo, no ano de 2060, mais de um terço da população será constituída por pessoas com mais de 60 anos. Talvez um de nós aqui estaremos nessa estatística. Tá? Se a morte não resolver nos levar antes, podemos estar nesta estatística. Então, existe sim uma classificação para a pessoa idosa de 65 a 74 anos, idosos jovens, de 75 a 84, ou melhor, de 65 a 74, idosos jovens, de 75 a 84, idosos velhos, de 85 em diante, idosos, né, um tanto mais velho. Mas aí é que tá. Algumas pessoas gostam de dizer que ser idoso é a melhor idade. Será? Não é a melhor idade aquela que você tem? Você não sabe se vai chegar a ser idoso. E a partir do momento em que a gente, em algum momento, maltrata um idoso, não é somente o nosso futuro que a gente está maltratando, mas é também o nosso presente. É como se a gente não suportasse a ideia dele chegar à idade que para a gente é incerta.
Então é bom a gente refletir. Por que muitos idosos estão sendo machucados? Será que eles fazem tão mal assim à sociedade? Ou eles fazem mal à minha realidade? Porque eu ainda não sei se chegarei lá e ele já passou pela minha idade. Então, o idoso é uma riqueza social. Modificações acontecem na vida do idoso. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para um mito que existe. Ser velho não é igual a ser doente. Não necessariamente o que vai acontecendo com o idoso é apenas doença, mas é também processo da vida. Quando me perguntam o que é a velhice, eu respondo: é uma fase. A velhice é uma fase como qualquer outra. Por quê? Quando a velhice passar, logo vem a morte. A velhice passa, não se preocupe, a morte vem, a velhice passa. Assim como qualquer outra etapa da vida. E aí, para as pessoas idosas, a gente sabe que vai aparecer, né, alguma doença de pele ou algum problema que não necessariamente, recapitulando aqui a minha fala, é uma doença em si de espécie grave, mas é uma degradação do próprio tempo no corpo. Somos seres que morremos, né? Isso é um fato. Somos carbono e tudo que é carbono tende a desaparecer da natureza. Então, nos pelos, nas unhas, recebe algumas modificações, nos ossos, articulações e músculos, órgãos dos sentidos, sistema nervoso, sistemas cardiovascular e respiratório, sistemas digestivos e urinários, sistema endócrino e sistema genital. O que acontece é que, com o envelhecimento, a pessoa vai perdendo as funções, e isto denomina-se de envelhecimento biológico ou senescência. Senescência. Então, a gente vai sim envelhecendo. No quadro de relacionamento entre o profissional e o idoso, ele tem eu peguei apenas uma leitura, né, de um livro que vai estar lá na referência, em que ele vai trazer de 4 modelos de como a gente lida com o idoso. O modelo sacerdotal, né, quando a gente se sente pai daquela pessoa idosa e que ela está doente. A gente às vezes se coloca no lugar de que a gente é pai, de que a gente é autoritário, de que a gente quer mandar naquela doença, de que a gente quer que o diagnóstico seja do jeito que a gente quer e não como as coisas acontecem naturalmente. Tem o modelo engenheiro, quando é o contrário, quando o paciente é que determina, e aí nós, enquanto profissionais, apenas atribuímos, muitas vezes por pena, porque está no final da vida e tudo é aceitável. Não necessariamente. O modelo colegial, onde, em outras palavras, nenhum se importa tanto, nem o outro se importa tanto com aquele quadro. Porque sabe-se de que ali é um fim que se aproxima e que deixa acontecer naturalmente. Não há esse envolvimento, essa relação de dupla mão. E o modelo contratualista, que é onde há esse contrato de que eu cuido do outro e o outro também cuida do próprio cuidado, em que ele consegue se perceber enquanto participante do processo de morrência. E esse processo vai, sim, de uma maneira unificada, de uma maneira parcial, acontecendo de maneira até leve. A experiência narrativa e a história oral, o encontro e algumas experiências. Quem aqui teve experiência com idoso pode lembrar de que idoso gosta muito de contar história. Mas por que contar tanta história? E aí, nas leituras que eu tenho feito nesse tempo sobre morte, né, dá para se perceber que o idoso ele tem a necessidade de se deixar, de deixar a memória, de quando ele for embora, ele não ser esquecido. O idoso, quando ele começa a contar suas histórias, na verdade, ele quer ficar. Ele quer também ser lembrado. E isso é muito interessante, porque é bom. Quando a gente lembra de alguém que morreu, a gente lembra ela de uma forma completa, porque ela já não tem mais como modificar-se. Então, aquela pessoa era daquela forma. Ao entrar em contato com histórias narradas pelos idosos, há sempre a possibilidade de que novos sentidos sobre o mundo à nossa volta e as transformações que ele sofreu emerjam de maneira potente. De fato, o idoso ele faz com que coisas do passado surtam efeito no agora, na questão da memória. No agora, a Ecleia Bose vai falar sobre isso,
no livro dela, psicóloga social já falecida, e ela trabalhava com memórias de idosos. A partir do momento em que a gente faz um resgate de memória, a gente vivencia no agora. E a gente pode dar, sim, um novo significado àquilo que já foi vivido. Não necessariamente vai ter o mesmo significado. Encontrando significado e propósito para a vida e para a morte. À medida que se aproxima o fim de sua jornada, a pessoa poderá olhar para trás e ver onde teve sucesso e onde falhou. E pergunta-se qual foi o significado da sua vida. A consciência da mortalidade pode servir como impulso para reexaminar valores e ver experiências e ações sob uma nova perspectiva. Algumas pessoas encontram disposição para concluir tarefas inacabadas, como reconciliar-se com membros da família e com amigos com os quais haviam brigado, e assim realizar uma conclusão satisfatória. Nem todas as lembranças favorecem a saúde mental e o crescimento. Idosos que fazem uso da recordação para a autocompreensão demonstram uma integridade mais sólida com o ego. A terapia de reavaliação da vida pode ajudar a pessoa a se concentrar no processo natural de retrospecção, tornando-o mais consciente, intencional e eficiente, ajudando quem perdeu um ente querido. Isso na velhice, na adolescência, em qualquer instância. Compartilhador. Deixe ou encoraje a pessoa que sofreu a perda a falar de seus sentimentos e compartilhe as memórias do falecido. Não ofereça falso consolo. Dizer coisas como assim foi melhor ou com o tempo você supera não ajuda. Em vez disso, simplesmente expresse seu pesar ou ouça. Ofereça ajuda prática, cuidar das crianças, cozinhar e fazer pequenos favores são maneiras de ajudar a pessoa enlutada. Seja paciente. Pode levar tempo para alguém se recuperar de uma perda significativa. Esteja disponível para ouvir e falar. Sugira ajuda profissional quando necessário. Não hesite em recomendar ajuda profissional quando parecer que alguém está sofrendo para lidar com isso sozinho. Desenvolvimento, um processo para a vida toda. Mesmo o morrer pode ser uma experiência de desenvolvimento. Como disse um profissional da saúde, há coisas a serem ganhas e realizadas quando se morre. O tempo com a, o tempo, o tempo com e para aqueles que nos são próximos, realização de um derradeiro e duradouro senso de alto valor, e estar preparado para se desligar são elementos inestimáveis de uma boa morte. Trago agora para vocês, antes de fazer a minha fala de conclusão, sugestões de livros. Um deles, o nosso colega até sugeriu, que é o da Maria Júlia, né, que também tive a oportunidade de participar de 2 cursos dela em Maceió, mas tem também esses livros que são maravilhosos, já tive a oportunidade de lê-los, né, que é Psicologia, O Homem Diante da Morte, Morte e Desenvolvimento Humano, Sobre a Morte e o Morrer, História da Morte no Ocidente, Educação para a Morte. Eu até estou com eles aqui ao lado, mas se eu for mostrar vai demorar muito. Luto, Tabu da Morte, Psicologia da Morte, esse livro é incrível. Memória e Sociedade, da Bose. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Histórias Lindas de Morrer. Livro incrível esse também. A Psicologia e a Morte. Essa trilogia, A Arte de Morrer, volume 1, 2 e 3. Cuidados Paliativos, discussão sobre vida, morte e morrer. Morte e Vida Severina, também é um livro muito bom, um clássico maravilhoso da literatura brasileira. A Negação da Morte. Então, o meu pós-fácil. Em um tempo de vida limitado, ninguém pode realizar todas as capacidades, satisfazer a todos os desejos, explorar todos os interesses ou experimentar todas as possibilidades que a vida tem para oferecer. A tensão entre as possibilidades do crescimento e o tempo finito em que ocorre o crescimento define a vida humana, escolhendo as possibilidades das quais vai se ocupar e dedicando-se a elas o máximo possível. Até o derradeiro momento, cada pessoa contribui
para a história inacabada do desenvolvimento humano. Desejo a todos, de coração, uma boa definitiva morte. Espero que possamos ter uma boa morte. Essas são as referências e muito obrigado. Eu fico pensando que essa medicalização tem muito a ver com a medicalização que a gente tem da vida, né? No momento atual, assim, a gente evita sofrer, né? Quando a fala foi muito pertinente do colega, e a gente evita a lidar com o sofrimento a todo custo. Esses dias eu estava pensando, né? Quando a gente chega no funeral, no velório e tudo mais, a primeira coisa que as pessoas falam geralmente é: você tomou um remedinho? Tipo assim, a gente quer dopar o sofrimento, né? E isso está muito a ver com esse medo de lidar com a dor, de enfrentar o sofrimento. Então, eu não posso falar de medicalização porque não é o meu lugar, né? Mas eu fico refletindo até que ponto a gente tem que medicalizar ou se anestesiar do sofrimento, assim. Será? Eu acho que sim, né? O sofrimento faz parte da nossa vida, assim. Faz parte da nossa existência e a gente não tem que evitar, a gente tem que lidar com o sofrimento, né? A gente, enquanto psicólogo, estudante de psicologia, sabe da importância desse sentimento, mas a gente tem eu falo a gente enquanto sociedade, né? Tem essa cultuação, né? Pela vida e também por estar bem, né? Tem limites. Até que ponto eu posso sofrer? Até que ponto eu posso chorar? Até que ponto eu posso me expressar? Né? E para quê? Qual é o objetivo de tomar o remédio, né? Será eu que quero tomar esse remédio porque eu desejo ficar mais calmo, ou enfim, ficar mais tranquilo nesse momento? Eu não sei seria o motivo, ou se eu tenho que tomar porque eles querem que eu tome, né? Querem que eu mantenha esse papel de forte, querem que eu fique neutralizado, né? Anestesiado, né? Sem tanta expressão, sem tanto sofrimento. Enfim, qual o objetivo, né, dessa medicalização? Acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer. E o que é interessante, que a gente faz no momento de velório o mesmo que a gente faz com a criança. A criança, quando ela chora, que nos incomoda, a gente empurra a chupeta na boca. O adulto, Uhum, quando ele chora, a gente empurra o remédio, porque a gente não suporta que a dor dele provoque a nossa. Então, será que o problema é a dor dele ou a minha não ser despertada? Então, a gente faz com que o outro se cale para que a minha dor não seja exposta. Né? Então, a questão da uhum, morte é essa. Quantas vezes a gente diz assim, fulano não foi ficar com Beltrano no hospital. E por que não foi ficar no hospital? Aquele que está reclamando pode estar dizendo, eu também não quero estar aqui. Será que alguém pode me substituir? Então, a uhum, morte ela vai trazer vários sentidos, ela traz muitos significados. Né? A pessoa que morre, ela tem três como é que eu posso dizer, possibilidades de estar conosco na linguagem. A pessoa que morre, ela pode interceder numa linguagem cultural, ela pode também nos assustar como fantasma, ou ela pode simplesmente apenas morrer e sumir. Então a morte ela dá uma conotação muito grande quando a gente acaba morrendo. Eu lembro também que eu passei por um velório recentemente e a primeira coisa que perguntaram é: vai ter uma enfermeira lá? Vai ter uma enfermeira? Tipo assim, não só para cuidar, mas também para medicalizar, né? Para dar um remedinho, para deixar as pessoas neutras. Porque quando a gente pensa hoje, principalmente com a morte começou a se tornar meio que assépsia, né? Tipo, distante, fria, a partir do avanço da medicina, né? E com o passar do tempo, a gente vai cada vez mais enaltecendo a vida, né? Hoje a gente enaltece chá de bebê, chá de descoberta de qual vai ser o gênero do bebê, a gente vai comemora do mêsversário, vai tipo, cultuando demais a vida e esquece que em algum momento ela acaba, né? Então, hoje a gente vai terceirizando a morte. Hoje a gente vai terceirizando. Antes acontecia nas nossas casas, né, no seio familiar. Quem fala muito disso é o Arrieu, o colega indicou o livro, né? A gente acontecia as mortes na nossa casa, com familiares em voltas,
E hoje a gente vai terceirizando, né? Já vai para o hospital, já vai para os memoriais, já vai acontecendo de forma muito rápida, né? Para cada vez mais ser diretiva, ser fria, e a gente tem que, né, ir cultuando a vida, né? Cada vez essa questão do envelhecimento é muito presente, né? Plásticas, enfim, várias coisas surgem, né? Para tornar a gente mais jovem, né? Para nos dar mais vida. Eu acho que isso vai influenciar e influencia totalmente, né? Então, eu acho que nesse momento, principalmente levando em consideração essas referências que o colega trouxe, né, de envelhecimento, né, a gente mais do que nunca tem que refletir sobre esses processos. Então, eu acredito, muito boa a sua colocação, e eu acredito da seguinte maneira: a partir do momento em que a gente começou a cultuar o corpo, né, que isso é muito já Uhum. antigo, desde a Grécia, Goffman vai falar sobre isso no livro Estigma, ele vai trazer a questão de que quanto mais a gente cultua o corpo, vai modificar apenas o nosso lado consciente e inconsciente, a nossa perspectiva enquanto eu e tu. Mas aí é que tá. Quanto mais você faz exercício, a diferença é que uma pessoa que faz academia vai morrer malhada. A que não faz como eu vai morrer gorda, não vai ter problema nenhum. Os dois vão morrer, de todas as formas. Quem bota creme na cara só vai morrer hidratado. Entendeu? Vai morrer mais hidratado do que quem não usa. A morte ela está aí para todos, independentemente. Entendeu? O que vai fazer com que a gente pense nessa questão de longevidade, né? Eu não sei nem se essa palavra existe, mas de prolongar a vida, é de que a gente precisa pensar, tá bom, eu estou tendo mais expectativa de vida, mas o que é que eu posso fazer com esse tempo que eu posso ter a mais? Não adianta ter muito tempo. Por exemplo, na Idade Média, a gente sabia que a expectativa de vida era chegava a 23, no máximo 30 anos. A gente já avançou. Aqui na minha cidade, em Porto de Pedras, tem um senhor com 104 anos que sobe a escadaria da igreja, sozinho, sem nenhum problema. Eu, às vezes, para sair daqui para ali, me dá uma baita preguiça porque eu já sinto dor na coluna. Então, existe muito essa questão da diferença. Ele já passou pela minha idade. Eu não sei se eu vou chegar à idade dele. Então, o que eu acho que tem que a gente refletir é se vale a pena viver muito, mas como eu quero viver. Entendeu? Então, a partir desse momento, a gente vai tomando posições para que essa opinião e essa ideia de que a vida pode estar um pouco mais estendida na nossa geração possa também ser uma vida bem vivida, saudável. Porque pode ser que a gente viva 100 anos, 103, 104, ela perto da eternidade, ela não é nada, ela sempre vai ser algo curto. E também, né, quem usa creme para esconder que é um pouco mais jovem, eu acho que evidencia. Uma pessoa que bota botox, uma pessoa que bota tanta maquiagem, não está mostrando que é novo. Pelo contrário, está dizendo que está simplesmente envelhecendo e precisa disso para aparentar novo. Você já falou outras vezes sobre a memória, né? Aí você, em outra palestra, você disse que o velho fala muito porque ele quer se perpetuar. Tem como você falar um pouco mais pra gente sobre? Sim, nós também temos essa necessidade de ficar. Todo ser humano gosta de ser lembrado, né? Então, por exemplo, tem 3 dias que uma pessoa da minha família cometeu suicídio. Então, a questão é, como é que essa pessoa será lembrada? E foi isso que eu pude perceber em alguns parentes, que já estavam começando a trazer uma outra ideia dessa pessoa. Mas aí é que tá. Antes dessa pessoa cometer esse ato, ela já tinha deixado uma grande história. O velho, ele gosta de falar, e ela era uma pessoa idosa. O velho, eu gosto de usar o termo velho, eu sou muito assim, igual Bose. Bose disse que não gosta muito do termo idoso, ela gosta do termo velho. Então, o velho, ele tem a necessidade de narrativa, ele tem a necessidade de história. A gente aprende com ele porque ele é um livro vivo. Eu amo sentar com uma pessoa idosa e me calar. Diante de um idoso e de um professor, eu quero ser eternamente aluno, porque eles têm experiência de vida, eles têm experiência daquilo que eu nunca vou ter oportunidade de ter, porque eles são eles e eu sou eu. Eu nunca poderei ser ele e ele nunca vai poder ser eu. Então, a experiência que ele teve no decorrer dessa história toda precisa ser contada, e é ele mesmo quem conta. A partir do momento em que ele conta, ele se eterniza, ele fica. E essa memória pode ser perpetuada. Essa memória pode se estender para outras gerações que
Tem geração até que não conheceu aquela pessoa, mas pelo fato do idoso ter conhecido alguém e ter se deixado nela, ele também vai participar da história daquele que, embora quando nasceu não tenha alcançado esse idoso, mas esse idoso será presente na vida dele através das histórias que o faz eterno, que o faz ser vivente. Eu acho que nesse momento a gente está não só as vidas idosas, mas principalmente elas, né? Esse momento está tendo uma banalização da vida muito grande, né? A gente está vendo a morte escancarada, né? Maria Júlia Kovacs usa muito esse termo, né? Da morte escancarada, nas mídias, nas redes sociais, na TV, em todos os lugares, e acabou que a morte começou a se tornar números, né? A gente esqueceu, né? Quem fala isso, Ana Cláudia Quintanarante, esqueceu que cada pessoa dessa que parte é um pai, é uma mãe, é um filho, é uma esposa, enfim, é o amor da vida de alguém, né? E aí a gente acaba banaliza não só a morte de uma maneira geral, mas aí a do idoso é ainda mais dispensável, digamos assim, né? Porque ele já cumpriu o que tinha de cumprir. Mas quem é a gente, né? Quem somos nós para dizer que alguém já viveu o que tinha de viver, né? Já cumpriu o que tinha de cumprir. Então, eu acho que é uma banalização não só geral, mas uma banalização, né, de pessoas que são professores, né? Eu acho que a velhice também chega para nos ensinar. Eu estou convivendo com a minha sogra, né, que tem 90 anos, e o quanto eu estou aprendendo com ela nesses últimos dias, né? O quanto eu estou aprendendo sobre vida com ela, sobre respeito, sobre estar no aqui e agora, né? E de valorizar esse momento presente. Então, por que a gente não consegue parar e ouvir o idoso, como o colega falou, né? Porque a gente não consegue, ele consegue validar o discurso dessa pessoa, qual a nossa dificuldade, né? O quanto sabedoria a gente acha que tem, né, para se colocar acima dessas pessoas ou para desvalorizar ou desrespeitar essas pessoas. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer nesse momento, né? Que não há só a banalização da morte no geral, como também e principalmente a banalização da vida dessas pessoas tão importante na nossa existência, assim, e que tem tanto a ensinar a gente, né? Eu acho que eu estou convivendo com a minha sogra há 5 meses, e o quanto que eu aprendi nesses 5 meses, assim, é um estágio de vida, de vida. Muito bom é que a gente precisa perceber que a morte, ela não é apenas algo biológico. As mortes que estão acontecendo com os idosos não são apenas mortes biológicas. A morte devido à pandemia começou quando a gente tirou a liberdade do idoso de sair de casa. Então, foi uma perda extremamente grande. O idoso não pode mais sair de casa, perdeu a própria liberdade. Então, existe aí também uma confusão na cabeça do idoso. O que antes a gente dizia, saia de casa, vá se divertir, vá ocupar a mente. Quando chegou a pandemia, a gente teve que dizer, fique em casa. E quantas vezes a gente olhou nos vídeos da internet os idosos querendo sair de casa, querendo bater nos filhos, porque já não se sentiam mais bem em casa e queriam sair. Então é morte também essa falta de liberdade. Muitos também faleceram devido às complicações de doença, por negligência do órgão público, seja de saúde ou de poder, né, governamental. A gente não pode negar essa realidade. Porém, eu vi em algumas matérias, principalmente na Itália, o quanto que alguns idosos foram heróis. E a esses, meu enorme respeito, minha enorme solidariedade às famílias, porque muitos deles disseram: cuide dos mais novos, eu já vivi. Então, o idoso, ele tem essa capacidade de ser herói. Então, nessa pandemia, eu pude perceber o quanto que a gente pôde ter uma espada, né, de dois gumes. Tanto o lado negativo, de tantas mortes que poderiam ser evitadas, mas também quanto a solidariedade por parte desses idosos, que não são descartáveis. Esses idosos são pessoas como você, como eu. A gente precisa ter todo o respeito. E lembrar, levar sempre em consideração que a morte de alguém não define ele como um todo.
A morte não é apenas a sua finalidade e define ele na sua completude. A morte é apenas uma parte. Porque a morte só existe porque antes teve vida significativa para que essa pessoa possa ter deixado uma história e assim será lembrada com muito carinho, com muito afeto. E outro adendo que eu queria falar que o Clemerson me lembrou, da própria rotina, né? O quão não só os idosos foram cessados de sair, né? De sair e ir para lugares que ele frequentava, mas houve essa quebra de rotina e também alguns familiares que iam visitar esses idosos já não podem, né? Alguns filhos que estão distantes de pais e avós e tudo mais, e quanto fica, e como fica para esse idoso, né? Que está além de teve uma rotina, né? Negada, uma rotina tipo, né, paralisada e muitas vezes não entende, como também teve um processo muito solitário, né? Tá vivendo um processo muito solitário. E às vezes tem que ficar sozinho, tem que ficar com cuidadores, tem que ficar com uma pessoa e o medo também da gente ir visitar, né? Essas pessoas, nossos avós, nossos pais que estão distantes, enfim. Tem todos esses fatores que a gente tem que refletir nesse momento, né? Tem um questionamento para quem quiser, se ter vontade. Eu pensei, tem um programa que chama Provocações. O Antônio Abujamra, ele pergunta assim, o que é a vida? Mas eu quero perguntar aqui, o que é a morte? Ixi, que pergunta, rapaz. Ninguém conseguiu responder até hoje. Olha que tem gente estudando, viu? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, assim. Eu acho que eu acho que a morte não é deixar, né? Não é tipo assim sumir, né? Não é desaparecer, como eu falei até na minha fala. Eu acho que a morte é uma sessão, né? É uma finalização de uma etapa e que a gente vai continuar na vida de quem ficou, vai continuar na memória de quem ficou. Eu acho que a gente vai ensinar muito, assim. A gente tem muito a ensinar enquanto seres viventes, né? Enquanto seres que têm vida. E que esses ensinamentos vão passar, né, para nossos filhos, para nossos familiares, para nossos amigos. E eu acho que esses ensinamentos, não só ensinamento que eu falo didático enfim, acadêmico, nem nada do tipo, mas ensinamento de vida, né? Como a gente vai fazendo a nossa vida, como é que a gente vai administrando a nossa vida e vivendo também o que é que a gente tá fazendo por aqueles que estão do nosso lado, né? Como a gente está sendo amigo, como a gente está sendo irmão, como a gente está sendo filho, como a gente está sendo companheiro, enfim. Eu acho que tudo isso, eu acho que isso, pensar no que é morte talvez não seja tão, né, importante, mas o que a gente está fazendo enquanto vida e o que vai ficar a partir da nossa morte, né? Eu acho que eu penso um pouco nisso, me vem isso na cabeça. A morte, no meu pensamento, é o agora. Foi morte desde quando a gente começou essa live. Nós estamos Uhum. morrendo ao mesmo tempo que aprendendo. Então, a morte, na minha perspectiva, enquanto ser pessoa, e não agora como ser que estuda, eu vejo a morte como aquilo que dá significado à minha existência e ressignifica a minha vida a cada instante. Então, a morte, para mim, é aquilo que dá a vida. A morte, ela faz com que eu tome decisões na minha vida que eu poderia tomar de maneira muito banal se eu não pensasse que eu tivesse um fim. Então, a morte, ela me dá responsabilidade. A morte, ela me dá vontade de escrever, a morte me dá vontade de viver, a morte me faz feliz. Então, morrer, ou melhor, viver é adiar a morte a cada dia. O que eu estou fazendo hoje é aproveitando a vida enquanto a morte não vem. Quando a morte chegar, eu não sei, né? Como é que vai ser, porque eu já não mais estarei aqui, como dizia um filósofo, não sei se foi Cícero que falou isso. Mas quando a morte acontecer, eu não mais estarei aqui, porque enquanto eu estou vivo, ela não é. E quando ela acontecer, eu não mais serei. Então, eu lembro-me muito bem de um escrito que tem na igreja de Évora, em Portugal, e uma frase que é uma igreja feita de ossos. E é uma frase que diz: Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então,
A morte é aquilo que eu olhando para a morte do outro, eu consigo viver melhor a minha vida, porque eu serei aquilo que o outro está sendo sempre. Gostaria de começar respondendo a pergunta do Richard, logo no início, quando ele fez: o que você faria com 24 horas de vida? Eu anotei aqui e respondi. Primeiramente, eu compraria coxinha e reuniria a família. Disso pode ter certeza. Compraria uma baita coxinha, melhor que tivesse na cidade, e reuniria a família para que a gente pudesse celebrar esse último momento. Nesse tempo de pandemia, eu tive Covid. E nos momentos em que eu tive falta de ar, eu vim para o meu quarto silenciado, porque se fosse aquele meu momento de morte, eu não queria expressar para ninguém. Então, com muita tranquilidade, vim para o meu quarto e a primeira coisa que eu pensei foi: se for de morrer hoje, morrerei em paz. E de fato, fiquei muito tranquilo, ainda passei uns 4 dias com dificuldade para respirar, apesar de não ter precisado de internação, mas passou. Então, justamente eu estou sendo bem honesto, faria isso, reuniria minha família. E a única coisa que eu poderia dizer para minha família é: não precisa fazer esforço para lembrar de mim, porque a partir do momento em que eu for esquecido, eu terei cumprido o meu papel. Eu fui o que fui, não me arrependo de quase nada do que fiz. Então eu espero ser na vida de vocês aquilo que eu pude ser enquanto acréscimo. Se eu acrescentei, bem. Também se eu diminuir, me perdoe. A única coisa que eu posso dizer é que eu fui aquilo que eu tinha que ser. Agora, o que eu serei, eu não posso mais lhe dizer. Então, assim, a morte é algo muito aceitável com tranquilidade, pelo menos aqui na minha casa. Quando a gente soube do boom da pandemia, eu sou responsável pelo pré-vida aqui em casa. Entendeu? Eu peguei logo essa função, disse: a função do pré-vida é minha. Então, quando eu soube da questão da pandemia, que chegou aqui em março, a primeira coisa que eu fiz foi pagar todo o carnê do pré-vida. Paguei todos, tinha até outubro. Então, paguei logo tudo. Eu disse: olha, vai que algum da gente pegue e morra, pelo menos a gente não vai ter o trabalho de estar quebrando a cabeça para ver como é que vai enterrar. Não, de jeito nenhum. Deixe que os outros façam isso. A morte, ela nos rouba o equilíbrio. A gente fica totalmente desnorteado, a gente fica angustiado, isso é humano. E nós precisamos sentir isso porque nós somos humanos. Então, aqui eu aprendi a questão de morrer com a minha mãe. Quando eu era criança, eu ainda lembro, quando eu morei em Pernambuco, eu cheguei para minha mãe e comentei, chorando: por que nós morremos? Nós não vamos mais existir. E aquilo estava me angustiando muito. E minha mãe não era psicanalista, mas me deu um corte maravilhoso quando disse: meu filho, se tiver medo, morre. Se não tiver, morre. Então, assim, de uma forma bem castradora, ela me deu essa lição de vida. Pronto, a partir disso, o meu desejo em estudar, né, a morte cresceu cada vez mais na faculdade. Eu entrei querendo fazer psicologia para estudar processo de desenvolvimento com relação à morte. Então, esse foi o meu desejo. Tanto é que quando às vezes a gente está na faculdade, que algumas pessoas dizem assim: tem que fazer amizade. Amizade é consequência de faculdade, viu, gente? A gente faz vestibular, lá em cima tem psicologia, não tem amizade. Então a gente vai para a faculdade para tornar psicólogo, para tornar profissional. Se vai haver amizade, é uma consequência do tempo. Mas aí a gente precisa evidenciar e trazer uma tona que o meu TCC foi uma crítica à universidade de não ter a disciplina de psicologia da morte, que é uma disciplina que a COVAX implantou na USP. Né? Então, foi uma breve confusão lá, porque eu tive que fazer só, porque eu também escolhi fazer só, as pessoas não têm interesse por esse tema, e eu fiz questão de criticar algumas posturas da faculdade com relação a isso, porque a gente passa, deixa eu ver, até o oitavo período, né, estudando, vagamente vi sobre morte. Quando cheguei para estagiar em hospital, clínica e escola, me deparei com luto nos 3 locais. Então, essa foi a minha crítica à clínica. Por que a gente não estuda luto antes? A gente recebe as pessoas com luto e não sabe lidar direito porque a gente não estuda com precisão. Então, é necessário que a gente se debruce sobre esse assunto e que tenha pelo menos uma disciplina opcional, né? Se você quiser ir bem, se não quiser ir bem. A verdade é que em algum momento vai chegar alguém lutado perto de você, enquanto psicólogo, para querer nem que seja um conselho ou uma psicoterapia. O luto, ele faz parte de toda a trajetória humana. Todos nós temos uma experiência de morte, até nós mesmos. O que antes a gente era bebê, já morremos naquela época para hoje sermos adultos.
né? E existe uma grande semelhança entre o nosso eu anterior com o nosso eu futuro, quando nós chegarmos a ser pessoas mortas. O bebê é colocado no berço, é algo que a gente inclina para colocar no buraco. Enquanto, quando a gente também for morto, a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que haver essa inclinação para colocar no novo berço. A questão é que esse é definitivo, não faz com que a gente cresça. Como diz no livro Morte e Vida Severina, é a parte que te cabe neste latifúndio. Muito boa essa fala. E eu fico pensando na nossa realidade, né, o Palmeira dos Índios, assim. Eu tive muita essa angústia também, né, porque era um assunto que para mim era muito importante, é muito importante, não era? É. E são muitas poucas discussões que a gente vê lá. Eu, particularmente, só lembro de dois momentos da graduação que eu vi, que foi em sala de aula, né? Que foi em psicologia do desenvolvimento, a gente vê uma coisa bem na carreirinha assim, tipo, correndo, e em psicologia hospitalar. Eu acho que são os dois únicos momentos, eu acho que me corrijam se estiver errado, mas são os dois os momentos que a gente vê sobre morte. E como eu falei, né, na nossa biblioteca também só tem dois livros sobre morte, né? Vocês estão vendo aqui atrás, eu tenho mais livro do que a biblioteca sobre morte. E eu fico pensando o porquê da gente não conversar sobre, né, isso, né, enquanto profissionais que vão lidar com esse processo o tempo todo. O tempo todo a gente vai lidar com esse processo, né? Não só com o processo de luta, mas com o processo de perdas, o processo de enlutamento, enfim, a gente pensa, né, e fala da vida, a gente lida com vida, mas também a gente lida com morte a todo instante, né? E o quanto muda tudo quando a gente se abre, né? Tem um documentário na Netflix, eu não sei se está na Netflix ainda, mas que se chama A Partida Final, né? Que é um documentário que um doutor, né, paliativista, faz com algumas pessoas que estão em cuidados paliativos e aí tem uma mulher que tem resistência, né, de falar sobre isso. E aí ele diz: eu estou pedindo para vocês, não precisa você aceitar a morte, mas seja amiga dela, converse com ela, né? Vê o que ela tem a dizer, né? O que é que você pensa sobre esse momento? Como é que você quer ser cuidado? Eu acho que um fator muito importante, né? E que a gente pensa muito, eu estou pensando muito nesse momento, né? Principalmente esse momento que a gente está vivendo atual, né? Como a gente quer ser cuidado nesse momento, né? E pior de tudo, se morrer, como é que vai ser esse processo, né? Com todas as limitações de rituais que a gente está tendo, do velório, né? Que é muito limitado. Isso é uma coisa que me angustiou muito. A gente conversou muito assim. Eu e meu companheiro conversamos muito sobre isso, né? Como é que a gente vai passar por esse processo? E aí a gente está vendo alguns lugares criar algumas alternativas, né? Algumas alternativas de acolhimento, porque também a gente não pode, né, desvalorizar esse processo, né? Um grupo, né, que se chama Infinito, tem o Instagram deles, e eles estão trabalhando muito com isso, assim, com cursos, com roda de conversas, eles têm um programa de rituais para falecimento nesse momento, né? E aí a gente tem que dar vazão a isso, né? Eu fico isso é tão importante, né, que eu até trago um momento que eu coloco isso em prática. Ano retrasado, eu perdi meu avô, né, no final do ano. E aí foi uma morte não tão esperada, porque ele adoeceu, foi para o hospital, e aí a gente não esperava que o meu avô ia falecer assim. Ele tinha diabetes, ele tinha, né, um problema com diabetes, mas a gente não esperava que ele ia falecer, que foi muito atípico assim. E aí ele foi para o hospital e foi meio que piorando, a gente foi percebendo a pior, ele chegou aí para a UTI, e aí eu comecei a pensar não só na possibilidade na perda dele, mas pensar como minha mãe ia ficar nessa situação, né? E aí eu comecei muito a conversar, né? Ao contrário do Clemerson, a minha família não gosta do assunto. Acho que todos os assuntos que eu escolho para estudar, eles criticam, né? Primeiro eu comecei me dedicando muito, e eu até hoje me dedico à área da sexualidade, e ele, para que falar sobre isso? Para que estudar isso? E não sei o quê. E aí, quando eu fui para a morte, eles também vieram, meu Deus, agora só fala de morte.
Eles têm essa resistência, né? E aí, quando aconteceu esse processo, eu perguntei, mãe, como é que você tá? E se vovô partir? Como é que você tá, assim? Você já pensou nisso? Ela, não, eu não vou pensar nisso, não. Não vai acontecer. Eu digo, e se acontecer? Né? Como é para você? Vamos pensar nisso? E aí foi muito importante, assim, que eu acabei construindo uma relação muito forte com a minha mãe nesse sentido, de todo dia a gente conversar, né? E como seria, como é que vai ficar, como é que você se sente, como é lidar com isso, assim, se acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer, não, mas se acontecer, como é que vai ser para você? E aí, quando aconteceu, porque aconteceu, né? Acabou acontecendo, eu fui para lá, e aí eu lembro que minha mãe, né, ficou bem forte assim nesse processo. Eu preocupado, olhando ela, né, observando assim, e aí ela no final chegou e disse: Richard, eu não consigo chorar, eu não consigo chorar, o que é que está acontecendo? Eu digo: calma, mãe, não se cobre. Que no seu momento você vai conseguir chorar, no seu momento você vai conseguir se expressar, pode não ser agora, mas assim, eu me espantei, né? Enquanto a minha mãe estava super, assim, né, mais tranquila, mais serena, a minha outra tia estava muito mal, assim. Então, e essa minha tia não conversou sobre isso. Até hoje tem muita dificuldade de falar sobre esse processo, né? Mas como esse processo em si mudou a conjuntura da minha filha, da minha família, assim, né? De quanto a gente ficou junto nesse processo, no quanto a gente se aproximou, no quanto a gente, né, pensou realmente, e aí, se acontecer, como é que vai ser, né? O que, que a gente pode fazer para tornar esse momento menos doloroso. Então, acho que é super importante a gente pensar realmente o que é que eu quero fazer comigo. Essa dinâmica surgiu, eu passei por uma parecida na graduação, né, que era o que eu quero, se eu morrer, o que eu queria para 6 anos, 12 meses ou uma semana, assim, o que é que eu faria se eu tivesse esse tempo. E aí, quando a gente vai diminuindo, a gente vai vendo que realmente, né, é potente, assim, na nossa vida, o que a gente realmente valoriza, o que é que a gente, né, é, prioriza na nossa vida. E aí, o que é que a gente está fazendo com isso que a gente prioriza, né? Como é que a gente está cuidando? Como é que a gente está lidando com isso nesse momento? Se a gente prioriza tanto, será que a gente não está deixando tanto para depois? E aí são questionamentos que me vêm quando eu reflito sobre isso. Peço muito a vocês, conversem sobre morte. Não vai matar ninguém falar sobre morte. Acredite, se matasse já tinha matado muita gente. Mas não mata, entendeu? Pelo contrário, faz com que você viva melhor. Fale para as crianças. Não ache que criança é tola. A criança ela entende a morte do jeito dela. Entendeu? É muito diferente quando uma criança está jogando videogame, ela acha que a morte não é definitiva, porque o personagem sempre vem, né? Morre naquele momento, mas volta depois. Não, é necessário mostrar para a criança a realidade, para que ela seja um adulto maduro, e não um adulto que rejeita essa realidade. E quando tornar a falar de morte, dizer, olha, quando isso acontecer? E aí a pessoa às vezes dá epa, não, eu não estou dizendo que vai acontecer agora, mas que vai acontecer. E quando acontecer? Antes disso, o que é que você quer dizer? Faça o seu testamento vital. Eu tenho um testamento vital que não é nada a ver com os bens materiais. Testamento vital é o que você gostaria que fizesse com você quando você estivesse em algum processo de adoecimento e precisasse ser internado. Então, se você também tem algum bem, nem que seja um livro, mas você quer deixar para alguém, escreva. Ninguém sabe o dia de mais tarde nem o dia de amanhã. Aproveite o tempo que resta. Entendeu? A vida é muito curta para ser pequena, como dizia Benjamin Disraeli. E aqui deixo para vocês um questionamento que não é meu, mas do professor Mário Sérgio Cortella, em que ele faz a seguinte provocação: se você não existisse, que falta faria? Porém, tendo agora existido, ou continuamente existindo, o que é que você quer deixar para ser lembrado? E quando for para ser lembrado, deixe um aspecto que não seja motivo de briga nem de ódio. Deixe pelo menos, assim como os idosos, a sua história. Para vocês, muito obrigado, uma boa noite. Podem entrar em contato, sou muito solícito quanto a isso. Até uma próxima. E como a gente antigamente se falava para a criança de morte, que tinha até uma oração para as crianças, né, que eu durma com Deus, mas se eu não acordar que eu esteja com Ele,
existia essa oração preparatória, mas depois foi tirado isso, né, das crianças, porque não se pode falar de morte para a criança, bobagem, porque a criança ela vai entender da forma dela. Eu digo a vocês, compreendam também o processo de vocês morrerem. Vocês estão morrendo. Uma boa morte para todos. Não tenho pressa de morrer, pelo contrário, se possível, ainda quero fazer o enterro de todos, tá bom? Então, até uma próxima. Ai, meu Deus, muito bom. Obrigado, Clemerson. Adorei a conversa e obrigado a todo mundo. Estou vendo várias gente falando aqui no chat. Obrigado a todo mundo por estar aqui, né? Por ouvir, por se permitir conversar sobre isso, né? E por estarem abertos, né? Para ouvir a gente. Obrigado pelo convite também. Eu acho que esse é um assunto que me toca muito. Acho que vocês perceberam. E vamos continuar conversando sobre isso, assim. Vão lá, me sigam no Instagram, eu falo bastante, estou gravando uma série de vídeos sobre a temática e sempre estou querendo trazer essa temática, né, e me aprofundar nisso. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, né, pelo momento, foi muito rico. E é isso que eu tenho a dizer, a mesma coisa, né, aproveita o momento presente, né, é o único que a gente tem, tudo que vem lá na frente são meras suposições, e tudo que foi lá atrás já passou, né? Apesar de ter interferência, a gente pode aproveitar esse momento presente e reconstruir nossa história a todo momento, né? No aqui e agora. E é isso, muito obrigado.